A convite da Disney Brasil e do Espaço Z, eu fui conferir a sessão da cabine de imprensa de Família de Aluguel, o mais novo lançamento da Searchlight Pictures, estrelado pelo nosso querido Brendan Fraser, aí mais uma vez dando as caras após a sua retomada aí, né, em Hollywood. E esse filme traz aí mais uma interpretação muito interessante dele, que como a gente vai ver mais pra frente. O filme é dirigido pela japonesa Hikari, numa coprodução dos Estados Unidos com o Japão, entregando uma deliciosa comédia dramática bem leve e muito tocante. É aquele filme conforto, né, para você ver na temporada, né, das festas de fim de ano, né, porque tem todo aquele ar muito doce e muito divertido. É um filme muito bom para se assistir com toda a família. Mas apesar de ser bem leve e divertido, ele não chega a ser melodramático e nem simplista. Pelo contrário, o roteiro, que também é escrito, né, pela diretora Hikari e por Stephen Blahut, é simples, mas muito eficiente e muito bem elaborado ali dentro da temática, né, que o filme busca trabalhar. Apesar de Hikari não ser um nome muito conhecido da indústria cinematográfica, você já deve ter assistido algum trabalho dela. Ela chegou a dirigir 3 episódios da fabulosa minissérie da Netflix Treta. Família de Aluguel conta a história de um homem estadunidense, né, chamado Philip. Ele já mora no Japão há alguns anos e está procurando oportunidades de trabalho, né, como ator. Em geral aparecem pequenos papéis para ele, mas apenas coisas assim bem básicas, né, como comerciais de TV e animações de festa infantil, que realmente não são aquilo que é o objetivo dele, né? Como, por exemplo, um famoso personagem, herói de um comercial de TV de pasta de dente, né? Que tem uma coreografia e bordões que são muito reconhecidos, né, pelas pessoas do país. Até que ele é chamado para um trabalho bem inusitado, que é ir para um funeral. E ele não entende muito bem, né, qual é a desse serviço, até perceber que se tratava de um falso funeral, né? O corpo velado era de um cara que na verdade estava vivo. E só queria sentir a experiência de como é ser velado, para, enfim, ter algum tipo de despertar de consciência para sua vida. Então ele tinha que interpretar ser um ente querido, né? Mais ou menos como as carpideiras, né? Que são muito reconhecidamente assim profissionais que são contratadas para chorar em funerais. Então é algo parecido com isso. É aí que o Philip descobre uma empresa que presta serviços de substituição de pessoas reais por personagens, né? Por atores que interpretam personagens para suprir as necessidades particulares das pessoas nos mais variados contextos e situações de vida. Um tipo de trabalho sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas que é uma coisa cultural ali do Japão que realmente existe desde a década de 80, né? Sabia não? So, what do you think we do here? We sell emotion. How? We play roles in it. E apesar de inicialmente hesitante, ele acaba aceitando esse emprego que, por sinal, né, dá para ele muitos trabalhos. Então acaba sendo muito bom para ele. O filme foca em 2 desses trabalhos em particular, que é com o Brendan Fraser atuando como um jornalista que vai escrever a biografia de um senhor que foi um grande ator na sua juventude, e também como o pai de uma menina, né, cujo pai a abandonou há muitos anos. Então o Brendan Fraser vai se passar pelo pai dessa garota, né? Então você vê que no primeiro caso ele vai interpretar um personagem completamente fictício, né? Ele não é um jornalista de verdade e ele vai assumir esse papel. Já no caso da garotinha, ele realmente está assumindo a identidade de uma pessoa que existe de fato, mas que não é ele, né? E a história vai desenvolvendo, né, como essas 2 figuras elas acabam mexendo com o interior do próprio Philip.
A garota, a Mia Kawasaki, por ser uma menina nitidamente revoltada com a ausência do pai, né? Sendo assim, o coitado do personagem do Brendan Fraser, né, o Philip, acaba tendo que ouvir coisas totalmente desagradáveis no lugar do pai dela, e vai tendo que lidar com isso e reconquistando a confiança dela, que é o que acontece. Ela acaba com o tempo se afeiçoando a ele pela sua presença, pelo seu comportamento prestativo e sempre carinhoso e agradável. Só que aí o próprio Philip também vai se afeiçoando à garota, né? E isso acaba mais pra frente gerando um problema, né? Um conflito que coloca em xeque a própria permanência da empresa para a qual ele trabalha, já que os clientes estabelecem alguns limites de apego entre os profissionais e as pessoas para quem eles estão contratando os serviços. Que merda, hein? E é claro que quando existe um apego muito forte, alguns limites podem ser cruzados e isso vai realmente ser um grande dilema e um paradoxo bem delicado de se lidar. O Philip acaba vendo nos seus clientes, não mais clientes, mas amigos, pessoas para com as quais ele tem uma obrigação moral de ajudar. How to help people. What I'm offering here is a chance to play roles with a real meaning. What do you need me for? We need a token white guy. Apesar do filme ser bastante envolvente e ter uma interpretação com muita verdade do Brendan Fraser, que consegue explorar o lado cômico dele, né, o timing que ele tem, e também o seu lado dramático e tudo mais, e todos os personagens estão muito bem, né? Tipo, com destaque para a garotinha que faz a Mia, que é sensacional. É curioso notar um aspecto de distanciamento cultural da nossa parte em relação a essa obra. E também a necessidade de algumas problematizações em torno, né, das situações que o filme apresenta, já que a gente está falando de uma empresa que contrata pessoas para se passarem por outras, né? Então é uma nova forma bastante controversa de atuação, né? De aplicação do ramo de atuação. E aí no caso da Mia, né, eles têm que realmente mentir para ela, dizendo que uma pessoa que não é o pai dela de verdade é o pai dela, né? O que, a meu ver, né, é bastante antiético. E fora que o apego é uma consequência natural da existência de uma relação. Então, você nutrir uma relação para depois estabelecer um limite e que pode ter um prazo de término e a pessoa simplesmente deixar de interagir com a pessoa e de deixar de existir na vida daquela pessoa, né, é algo bastante controverso. Realmente. Então fazer isso ainda por cima com uma criança deixa tudo mais delicado, ainda que com a intenção nobre de suprir a necessidade de um pai que ela tem, né? Suprir a necessidade de preencher a ausência paternal que a garota sofre. Tipo, caraca, contratar um cara pra se passar pelo pai de uma menina é muito pior do que, sei lá, pais adotivos que não contam pros seus filhos que eles são adotados, sabe? Tipo, é muito bizarro, né? Então acredito que o meu maior problema com o filme seja com uma certa condescendência e uma naturalização com a qual ele trata esses temas, apesar de também ter a consciência de problematizá-los e desenvolver os conflitos da trama a partir justamente desses dilemas, né? E realmente, né, essa é uma prática comum no Japão e o filme ele trata, né, desse aspecto que eu acredito que é bastante pouco conhecido, né, das pessoas. Eu mesmo não tinha ouvido falar sobre esse tipo de serviço de parentes de aluguel, colegas, até namorados de aluguel. Bom, como eu já falei, nem preciso dizer que eu particularmente tenho problemas morais e éticos para com essa prática, né, em razão dela se valer de engano. Eu acredito que isso é essencialmente errado, além de poder ser traumatizante.
Você fazer uma pessoa acreditar que alguém é o seu parente, quando na verdade não é, e essa pessoa pode vir a descobrir isso e isso ser traumatizante para ela, ou mesmo quando os limites afetivos forem cruzados e a pessoa tiver que ser demitida, né? O profissional tiver que ser demitido, né? O ator, isso vai acarretar problemas de ordem pessoal pro cliente, né? O cliente não vai entender e vai ter que saber a verdade de tudo, né? Então isso não é legal. Uma pequena correção. Aqui, quando eu falei cliente, na verdade eu quis dizer a pessoa para quem o cliente contrata o serviço, que geralmente, né, é um parente do cliente. É essa pessoa que realmente vai se sentir lesada, né, moralmente falando, se descobrir a verdade ou se tiver que, sem aviso prévio, se ver sendo afastada do ator, né, que interpreta a pessoa que está preenchendo a lacuna emocional dela. As coisas ficam ainda mais delicadas quando a gente vê que a empresa oferece serviços de falsos casamentos para encobrir outros casamentos realizados sem o consentimento dos pais dos cônjuges. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Tipo, apenas para eles não terem que lidar com o conflito inerente a isso, né, para sua família. Ou mesmo por motivos de preconceito da parte dos pais, inclusive quando se tratam de casamentos homoafetivos, que é uma das questões, né, um dos casos que o filme mostra, inclusive, de forma bem en passant, assim. E é muito louco isso, né? Até que ponto isso acaba não disfarçando apenas algo e não resolvendo problemas de ordem mais delicada. Então você está apenas evitando confrontos, né, e retaliações, mas não curando a raiz dos problemas, nesse caso, né, que são o preconceito. Bom, sem contar, né, nos casos que eles contratam falsas amantes para acompanhar os maridos infiéis aos pedidos de desculpas que eles vão fazer para suas esposas. Mas o Philip, né, ele acaba se tornando uma espécie de rebelde com uma boa causa e ele acaba se revoltando, né, contra essa esquematização das relações. E as suas atitudes vão até propiciar reformas dentro desse tipo de serviço. Afinal de contas, relações humanas são coisas sérias e profundas, né, e devem ser tratados com o devido respeito e dignidade, né? Afinal de contas, as pessoas vão acreditar na autenticidade desse serviço que os atores oferecem. Para elas, eles não vão ser atores, né? You know, sometimes it's okay to pretend. Será mesmo que não tem nenhum problema em fingir? Bom, fica aí o questionamento, né? Então, como eu falei, né, apesar dessas questões aí meio condescendentes do filme em relação ao tema abordado, né, ao hábito cultural que ele aborda, ele consegue ser muito doce e envolvente e ele consegue encaminhar um bom desenvolvimento para os seus personagens principais. Como eu falei, Brendan Fraser está muito carismático no papel e a pequena Shannon Gorman, que faz a Mia, me surpreendeu pra caramba. A menina manda muito bem, cara. Ela traz muita verdade, mesmo sendo só uma garotinha, e não seria exagero escalá-la como uma merecedora de uma indicação a um Globo de Ouro ou a um Oscar de melhor atriz coadjuvante, apesar da sua pouca idade. Mas visto os indicados que acabaram de ser anunciados, infelizmente parece que, né, não é esse o caso, mas seria muito merecido. Outros pontos a serem destacados no filme são a fotografia do Takuro Ishizaka, que captura ótimas locações e traz um ar bastante naturalista para a obra, com belas paisagens, belíssimas paisagens, que mostra o movimento das cidades e um certo teor contemplativo
de algumas cenas. E a trilha sonora, feita por John Thor Birgisson e Alex Summers, captura muito bem a essência dramática e sentimental do longa. Então, para a família de aluguel, eu dou a nota 4 estrelas. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fica ligado aí no canal para receber nossas novidades. Então ativa aí o sininho. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal e dá uma curtidinha aí nesse vídeo. Então comenta aí embaixo qual é o seu filme preferido do Brendan Fraser. Então o que você tá achando dessa volta dele, desse retorno dele, triunfante, vamos dizer assim, ou triunfal ao cinema, né? Se você quer ver algum tema comentado aqui no canal, comenta aí embaixo também. Então a gente se vê na próxima. Até a próxima sessão, amigos.